correndo com os homens que vão a pé, como poderás competir com os cavalos? Se em terra de paz não te sentes seguros, como fará na floresta do Jordão? Vamos ler juntos agora? Se te fatigas correndo com os homens que vão a pé, como poderás competir com os cavalos? Se em terra de paz não te sentes seguros, como farás na floresta do Jordão? Vamos orar? Feche seus olhos nesse momento e repete essa oração comigo, por favor. Senhor meu Deus, fala comigo nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. O título dessa mensagem é A Corrida da Minha Vida. Vamos repetir também? A Corrida da Minha Vida. Somente as mulheres. A corrida da minha vida. Os homens agora. A corrida da minha vida. Todos juntos. A corrida da minha vida. Como você se prepara para correr uma maratona de 42 quilômetros? Uma ultramaratona é 300 quilômetros. Se a gente pensar em começar a só caminhar, já é o primeiro passo. E aí você vai aumentando os seus passos, até começar a correr, até encontrar um treinador e te preparar para correr essa maratona de 42 quilômetros. Pode ser que no final dessa maratona você não chegue entre os primeiros, mas só em você terminar a corrida é gratificante. Você se sente bem consigo mesmo e com as suas condições físicas que você conseguiu concluir com êxito essa maratona. Existe uma maratona que tem prêmios para o primeiro colocado, segundo, terceiro. Quem acompanha aqui, dia 31 de dezembro, a São Silvestre, percebe que vem atletas de vários países correr essa maratona aqui. E tem prêmios bons. Às vezes é um carro, às vezes é 50 mil reais. Seria um bom prêmio, um bom incentivo de você começar a caminhar e pensar: eu vou disputar essa maratona. Na vida também espiritual é assim. Nós precisamos começar a caminhar, e aí a gente começa a ouvir a voz de Deus, é lendo a Bíblia, é orando, e a caminhada é longa. Você precisa estar bem fisicamente, bem emocionalmente e bem também espiritualmente. Aqui nesse texto de Jeremias, capítulo 12, versículo 5, Jeremias estava aparentemente querendo desistir do seu chamado. Ele questiona Deus e fala: o ímpio está prosperando. No versículo 2, eles estão felizes, eles estão abençoados, enquanto eu estou sofrendo. Por que isso acontece? Ele está se sentindo esgotado. É o esgotamento de Jeremias. Jeremias não é cronológico. Os capítulos muitas vezes se passam de anos. Então aqui pode ser que já ele tenha caminhado muito, corrido muito, e nesse momento ele encontra cansado, fraco, aflito, momento de muita aflição, e por isso se sente fatigado ou desanimado, fraco ao ponto de desistir e abandonar a corrida. Jeremias não imaginava que estava participando dessa corrida, até que quando Deus fala com ele, bem claro, quando diz:
em resposta ao questionamento de Jeremias. Jeremias, se você está cansado nesta corrida, a pé com os homens, o que faz pensar que pode apostar corrida com os cavalos? E se não consegue deixar a razão prevalecer em dias tranquilos, o que vai acontecer quando os problemas correrem solto, como o Jordão na época da enchente? Jeremias questiona Deus e é respondido. Mas Jeremias não consegue responder ou dialogar sobre a resposta de Deus. É um mistério enigmático, porque ele está caminhando, mas está querendo parar, e Deus, através desse versículo, diz que ele está numa competição. Ele está competindo com cavalos, e cavalo realmente vai mais rápido que nós em uma corrida. Então eu tenho que me preparar para enfrentar pessoas, o mundo espiritual, que não está satisfeito com a igreja do Senhor Jesus, nem com a nossa vida. Em resposta à pergunta de Deus, não temos resposta de Jeremias, mas em seu legado deixado na história, quando Jesus pergunta aos seus discípulos: quem o povo afirma ser o Filho do Homem? Lá em Mateus capítulo 16, versículo 14. E um dos nomes mencionados é do profeta Jeremias. E podemos dizer que realmente ele correu com os cavalos, pois foi lembrado, anos e anos e anos depois, pelos discípulos de Jesus, uma referência de um profeta de Deus, de um homem que viveu aqui conforme a vontade de Deus. A questão da floresta do Jordão, que vimos, algumas versões falam bosque, outras até enchente do Jordão, aponta para um terreno hostil, difícil, perigoso, com covil de animais. Dizem que também lá habitava o leão asiático. Na primavera, esse bosque do Jordão ficava parcialmente inundado. Uma metáfora de uma possível perseguição que Jeremias teria que passar. E Deus está preparando ele nessa competição que ele correria com os cavalos. Pessoas que estariam perseguindo Jeremias, como nós hoje enfrentamos inúmeras perseguições contra a igreja, perseguições através do campo político, econômico. Então, nessa metáfora, Jeremias teria que enfrentar durante o seu ministério essas perseguições. Podemos enxergar a vida como uma grande corrida que foi dada largada por Deus. Então estamos correndo, eu e você estamos correndo essa competição. Muitos estão à frente, outros no meio, outros começando a sua caminhada. Então estamos correndo em busca de algum propósito. Não é à toa que nós corremos, que a igreja corre. Vamos enfrentar obstáculos que estão no caminho dessa corrida. Durante essa corrida, você vai ter que enfrentar dificuldades, o cansaço, vai ter que parar para beber água, ou correr e beber água durante a corrida, sem parar. Cada um tem uma forma de continuar a corrida, mas você não pode abandonar. Você pode parar um pouco e continuar correndo, mas abandonar essa corrida nós não podemos, porque Deus tem um propósito através da nossa vida. Obstáculos surgirão durante essa corrida, mas a chegada é logo ali.
Nós estamos chegando, não desista, continue a sua corrida, pois quem te sustenta, como vimos aqui, é o Senhor. Como foi o início da corrida de Jeremias? Vemos logo no capítulo 1 de Jeremias. Ele foi filho de Ilquias, descendente de uma família sacerdotal. Nasceu na cidade de Anatote, no território de Benjamim. Anatote era um vilarejo sacerdotal. Os sacerdotes viviam nessa localização, aproximadamente 5 quilômetros de Jerusalém. Ele foi contemporâneo, Jeremias, de Sofonias, Naum, Abacuque e Obadias. O livro de Jeremias tem 52 capítulos. E se contarmos também Lamentações de Jeremias, mais 5, um total de 57 capítulos. A maioria desses versículos é profético. Então, a carga profética é muito grande do livro de Jeremias, que significa Senhor é exaltado. Jeremias começou o seu ministério no 13º ano do reinado de Josias, em 626 anos antes de Cristo. Tinha aproximadamente, perceba, 20 anos, quando Deus tocou em sua boca e disse: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Você lembra do seu chamado? Como foi a sua caminhada com Cristo, o início dela? Você lembra? Aqui vimos Jeremias sendo tocado por Deus, mas também, aproximadamente 80 anos antes, um profeta também estava ali proclamando a mensagem de Deus, chamado de Isaías. Isaías são 66 capítulos da Bíblia. Ele também foi tocado pelo serafim de uma tirada de um anjo serafim, tirou do altar de Deus e tocou na boca de Isaías. E foi tremendo, porque ali ele se via em iniquidade, em pecado. E Deus, através do serafim, tirado do altar do Senhor, tocou na boca de Isaías. Depois de Isaías veio Jeremias, aproximadamente 80 anos depois. Depois de Jeremias, quase num revezamento, veio Ezequiel, que já está na Babilônia. E de frente do rio Quebar, ele também tem um encontro de Deus com ele. E o Espírito do Senhor Deus entra na vida também de Ezequiel. E ele contempla o Senhor, começa a caminhada dele. Mas e a sua caminhada? E a minha caminhada? Isaías foi tocado por uma brasa do altar de Deus. E você foi tocado por quem? Como? Aonde? Em que momento começou a sua caminhada com Deus? A sua corrida com Deus? Quando você começou a aprender a caminhar com Deus, engatinhar com Deus, descobrir a Bíblia, a palavra, estudando ela, orando. Quantas e quantas maneiras Deus nos chama. Cada um é individual, e vimos aqui 3 chamados, e cada um diferente um do outro. De uma forma Deus chamou Jeremias, e Jeremias era para ser sacerdote, que a sua família, a sua linhagem era sacerdotal, mas Deus desde o ventre dele diz que ele seria profeta. E se você observar em Números, capítulo 4, 2, diz ali que o sacerdote inicia o seu ministério com 30 anos.
E quando nós observamos a chamada de Jeremias, ele fala que ainda é uma criança. E aqui o pastor falou que ele tinha mais ou menos 20 anos. Mas se você pegar no hebraico, a palavra para criança é naá. E essa palavra também significa: sou ainda muito novo para assumir essa função. Pois achava que ele deveria ter aproximadamente essa maturidade de 30 anos para iniciar o seu ministério. E se ele tivesse 20 anos, ele se dizia ainda novo para assumir essa função. Mas Deus o chamou e o levantou e o enviou para levar a sua mensagem. E uma mensagem difícil, não era fácil. Ele viveu nos períodos mais conturbados da história de Israel. Se você acha hoje difícil, imagina no tempo de Jeremias como ele viveu um período tão difícil. Quando ele nasceu, o reino do norte, nesse momento Israel está dividido em dois reinos, o norte e o sul. O reino do norte já tinha sido tomado pelo reino da Assíria, por Senaqueribe. Isaías profetizou inúmeras vezes para o reino do norte e para o reino do sul, que viria uma grande perseguição e um grande cativeiro. Mas o rei Ezequias entendeu essa mensagem e reconheceu o Deus Todo-Poderoso. Foi um bom rei, e Deus enviou um anjo, e 185 mil assírios morreram em um dia só. E Deus poupou por um tempo o reino do sul. O reino do sul ainda continuou vivo, sem o cativeiro. E aí chega agora Jeremias, e vivendo um tempo terrível, aonde agora o reino é a Babilônia, que persegue aqueles países, principalmente Jerusalém. Estão à porta de Jerusalém, e Jeremias está profetizando. Jeremias está dizendo para se arrependerem. Jeremias ficou também triste e deprimido. Em Jeremias capítulo 20, ele desejou não ter nascido. Diz lá, Jeremias 20, versículo 16: maldito o dia em que nasci, porque não me matou desde a madre, ou minha mãe não foi minha sepultura, ou não ficou grávida perpetuamente. Mesmo Jeremias tendo sido escolhido desde o ventre da sua mãe, Jeremias passou momentos difíceis, de aflições. Por isso ele se encontrou naquele momento cansado, fatigado, porque ninguém o ouvia. Não ser ouvido pode gerar crises dentro de nós. Por isso, fale de seus problemas para alguém. Converse com seu pastor, converse com seu líder, procure um psicólogo. Você precisa falar dos seus problemas, não guarde somente para você. Jeremias está falando deles, ele não está negando. A Bíblia está mostrando que ele passou momentos difíceis, e nós também estamos passando nessa pandemia. A pandemia não acabou, estamos no meio dela ainda. A vacinação está vindo para ajudar, mas é muito pouco ainda para conhecer sobre essa doença. E nós precisamos entender que são tempos difíceis, não são tempos fáceis o que nós estamos vivendo também. Jeremias não teve família, sabia? Deus ordenou a ele, em Jeremias capítulo 16, versículo 2 a 4, Deus ordenou que ele não se casasse e não tivesse filhos naquele tempo. Hoje em dia, quando uma pessoa, uma família, uma esposa está grávida, a gente fica receoso, porque o tempo é difícil. Antes ficávamos totalmente radiantes, que alegria!
agora há um misto em nosso coração, porque os momentos são difíceis. E Jeremias aqui é alertado por Deus. Este foi um tempo de muito sofrimento de Jeremias, com guerras violentas, além de um tempo de esfriamento espiritual e muita, mas muita idolatria, onde chamavam-se deuses como a rainha do céu, como também a Baal, e se sacrificava até crianças para esses deuses. Realmente é uma decadência espiritual em Israel, imoralidade, prostituição cultural, pestes, pandemias, doenças, fome ao ponto, irmãs, não dorme não, hein, irmãs, ao ponto das mães comerem os seus filhos. Lamentações 2:20. Fome. Terrível viver nesse tempo. Por isso Deus falou para Jeremias: não tenha família nesse tempo, não tenha filhos nesse tempo. Muitos problemas, tristezas, lamentações. Assim vai ser a volta de Cristo. Perseguições e tribulações. Os pastores, quando chegam na igreja, dizem graça e paz, mas tem momentos que tem tribulações e perseguições. Nós não queremos, mas é o que tem para nós. E como conviver nesse tempo? É difícil. Qual era o ritmo da corrida de Jeremias? Aqui foi o início, mas e o ritmo da corrida? Como é o seu ritmo? Como tem sido o seu ritmo de corrida? Você larga bem, primeiro amor, conhecendo a palavra de Deus, conhecendo a amizade boa na igreja, está radiante, conhecendo o Evangelho, o poder de Deus, a graça de Deus. Mas o ritmo da corrida? Começam os problemas dentro da igreja, as dificuldades da igreja, problemas com liderança, problemas financeiros, problemas de ação social. E nós somos uma família, a igreja é uma família, a igreja Batista do Redentor é uma família. E dentro da família há dificuldades. Dentro da minha casa há dificuldades, há problemas. E na igreja é a extensão da família. Mas esses problemas não nos separam, porque Jesus nos uniu. Jesus nos mostra que estamos em família e resolvemos os nossos problemas em família. Em 40 anos de ministério, Jeremias foi a boca de Deus. Ele ouviu a voz de Deus por 23 anos consecutivos pela madrugada. Está lá em Jeremias 25, versículo 3. Imagina acordar pela madrugada todos os dias por 23 anos. Às vezes a gente acorda durante a semana e fica: por que eu acordei? Estou com insônia? Nunca pensamos, é Deus nos chamando para orar, para falar conosco, para nos mostrar a direção dEle, nos guiar, para tomarmos a decisão essa semana. Aí tomamos remédio para dormir. Imagina Jeremias consultando com seu psicólogo: não consigo dormir há 20 anos, direito, acordo todos os dias na madrugada. Era Jeremias. E a sua mensagem foi somente de exortação ao reino de Judá, a se arrepender da sua idolatria, a se voltar para a aliança de Deus e aceitar, irmãos, e aceitar o domínio babilônico, para não ser destruída. Assim Jerusalém seria poupada, como foi poupada por um tempo na época do rei Ezequias. Muito difícil essa mensagem de Jeremias. É como se meu filho Jonathan cometesse um erro
e continuasse no erro, e eu falar para ele: você vai ser preso, e ele não acreditar, inúmeras vezes eu avisando, por 40 anos, e chega o dia dele ser preso, do cativeiro chegar. É o que aconteceu com Jerusalém, com o Reino do Sul. Deus mostra a Jeremias um vaso. Jeremias capítulo 18. E esse vaso de barro era quebrado inúmeras vezes. Deus nos quebra inúmeras vezes para nos fazer um vaso novo, apontando para arrependimento, mudança de hábitos, apontando para necessárias transformações que precisamos fazer em nossa vida, nos consertar diante de Deus. Jeremias atuou como profeta nos reinados de Josias, Jeoacás, Joaquim e Zedequias. Desses aqui, 4 são seus filhos. Somente Joaquim é o seu sobrinho. Sua mensagem foi apoiada somente por Josias, e na metade do seu reinado, quando ele teve o seu chamado. Não durma não, irmão. Sua mensagem só foi apoiada por Josias. Quando este morreu, Josias morreu, iniciou uma grande perseguição contra o profeta, proibindo ele de entrar no templo do Senhor. Ele foi preso por 2 vezes, acusado de conspiração, que estava passando para o lado dos babilônios, chicoteado em praça pública. Está lá Jeremias capítulo 36, versículo 5. Jeremias sofreu com fogo amigo. Alta liderança espiritual de Jerusalém, na linguagem de hoje, pastor. Na linguagem de hoje seria pastor ferindo pastor. Está lá em Jeremias 20, versículo 1 e 3. Passu era sacerdote e presidente da casa do Senhor, porém estava com ódio da mensagem de Jeremias. Essa liderança estava corrompida, adorando outros deuses. Um pouquinho mais para frente, o profeta Ezequiel diz que tinha uma porta secreta no templo do Senhor, onde tinha inúmeras imagens, aberrações, e Deus manda ele entrar lá. E essas aberrações já vêm de décadas. O povo se corrompeu com idolatria, adultério espiritual. Usando de crueldade, esse sacerdote, chefe do templo, colocou o profeta no tronco, como escravo, no tronco, ferindo com açoites diante do povo. Mesmo assim, Jeremias continuou profetizando, continuou falando a verdade. Assim ele foi colocado, irmãos, preste atenção, em uma cisterna cheia de lama para morrer. Jeremias capítulo 37, versículo 15 a 16. Mas teve, às vezes, um alívio. Em meio à morte, alguém se levantou para ajudar Jeremias. Foi um tal de Ebed-Meleque. Ebed-Meleque foi falar com o rei Zedequias para socorrer Jeremias, que estava preso há dias, em uma situação precária, sem água, sem comida, com lama nos pés. Há dias assim, nessa circunstância, ele morreria. E pediu ao rei, e o rei permitiu que ele fosse para uma outra prisão. E foi tirado desse lugar
e levado para a prisão no átrio da guarda, até que Jerusalém foi tomada pelo Império Babilônico. Capítulo 38, do 7 ao 28. Foi nesta prisão, imagina, irmão, no átrio do templo, já estava na segunda prisão. Imagina, ele preso, e Deus fala com ele assim: vai vir um primo seu para vender um terreno para você, lá em Anatote, aonde você nasceu, da sua família. Você vai receber o seu primo Hananiel, ele vai oferecer, porque você é o parente mais próximo. É aquela questão do resgatador. Lembra de Ruth e Boaz? O resgatador. Aqui é o resgatador do terreno, mas tem um fundo, tem apontamentos que Deus está falando para Jeremias. Compra. Eu não sei com que dinheiro esse profeta comprou esse terreno, mas ele tirou 17 ciclos de prata e pagou o terreno em meio a testemunhas e mandou colocar a escritura do terreno em um vaso e pediu para o seu escriba guardar. E Deus falou para ele: vai vir dias que vão fazer negócios novamente em Jerusalém, em Israel. Não era somente uma mensagem teórica. Deus está falando a Jeremias: olha, você tem que acreditar naquilo que você prega. Compre esse terreno, porque um dia o povo de Deus retornará. Entende isso? Pois um dia o povo de Deus retornará, pois Deus virá novamente em ajuda. O campo de Anatote era o campo que apontava para a restauração de Israel, a volta daqueles que estavam no cativeiro, um tempo de paz, de prosperidade, mostrando a fidelidade, a aliança de Deus, a misericórdia e o amor de Deus para com o seu povo. Ufa, que caminhada, hein? Que corrida, hein? Que ritmo! Esse ritmo... meu tempo está duro. Mas que ritmo duro! Que caminhada! Que começo! Vamos avançar, que não tem mais tempo. Vamos para o fim. Como Jeremias chegou no final da sua corrida? Diante de tudo isso, de todas essas circunstâncias que ele estava correndo, ele nem imaginava que era uma corrida. Mas Deus falou para ele que era, e ele tinha que continuar, não podia desistir. Como é que foi a chegada? Jeremias chegou no final da sua corrida, e eu posso perguntar: como será o final da sua corrida? Você começou a correr, recebeu o chamado, está no meio dessa corrida com um ritmo bom, não está ficando para trás, não, está junto com a igreja. Como se a gente pudesse fazer uma ilustração do povo no deserto, na época de Moisés, e aqueles que ficassem para trás iam perecendo, porque todos tinham que estar junto, na nuvem. Aquele que falasse assim: não, é mentira, esse Moisés não é nosso líder, não tem nada de seguir nuvem, não tem nada de esperar o maná pela manhã, eu vou fazer uma cabana aqui e vou ficar aqui nesse lugar, ia morrer. É como Jeremias correndo, ele não podia parar, nem eu nem você não pode parar. Estamos debaixo da autoridade de Deus, da sua igreja aqui na terra, ele está reinando forte, e nós precisamos continuar. A igreja de Jesus continua. Tentaram nos assaltar, mas vamos continuar. Pode tentar 1000 vezes, Deus vai reerguer a sua igreja, como fez em Israel, como fez depois do cativeiro.
Deus não se cansa, nós sim, mas Ele nos derrama o seu maná, a sua força para você continuar. Qual será o seu prêmio? Está chegando no final da corrida, tu está lá, está vendo já escrito chegada, e você está correndo, milhões e milhões de anjos, e você está chegando. Qual o seu prêmio? A salvação. Deus vai falar para você, Mateus 25, versículo 34, vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Vinde, chegou, desfrute, não desista agora, não saia dessa corrida, continue firme. Lá em Jeremias 29, versículo 10, diz o Senhor: quando passares 70 anos na Babilônia, irei em vossa ajuda e cumprirei a minha promessa de vos trazer de volta à vossa terra. Pois eu sei os planos que tenho para vocês, são planos de prosperidade e não de desgraça, planos que concretizarão num futuro de esperança. Você tem uma aliança com Deus, mas se você estiver passando por um cativeiro social, econômico, espiritual, lembre-se, Deus está no controle de tudo, e por fim te mostrará que a sua missão provocará um legado, irmão e irmã, um grande legado eterno, ao ponto de sua família lembrar de você por muitos e muitos anos. De homem e uma mulher de fé. Para terminar, veja o que Jeremias disse em Lamentações 3, a partir do versículo 21. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Porque as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, e as suas misericórdias não têm fim, e se renovam a cada manhã. A cada manhã tem um maná novo para você. Vamos orar? Feche seus olhos. Jeremias passou por prisões que eram verdadeiras celas com lama em seus pés. Trouxe lembranças de todas as suas dificuldades, experiências com Deus. Traz à memória agora todas as suas experiências com Deus. Mas Jeremias, teve um colapso mental e físico. Mas somente Deus pode nos preparar para suportar as dores e as dificuldades dessa vida. Ele quer te moldar durante a sua vida. Enxergue nesse momento a mão de Deus sobre a sua vida, o refrigério de Deus sobre a sua vida. Descanse em Deus nesse momento, para recuperar e avançar. Eu vou estar orando. Senhor, fala conosco. Abençoa, Senhor, a Igreja Batista da Redenção. Renova suas forças. Abençoa o pastor Cruzoé e a sua família. Ajude a ele nessa caminhada, nessa corrida. Que ele tenha apoio dessa igreja. Que ele possa correr junto, todos juntos, em direção à chegada triunfal de Jesus quando retornar, ou quando iremos encontrar contigo, quando partirmos dessa vida. Abençoa, Senhor, esse ministério, abençoa, Senhor, a liderança dessa igreja, renovando, Senhor, porque fazemos para Ti e não para o homem. Fazemos, Senhor, porque Te amamos. Fazemos, Senhor, porque o Senhor nos chamou e nos deu a palavra. Fazemos
porque o Senhor tem nos abençoado.